Vamos, senhores e senhoras, futuros e futuras advogadas, aí abrindo o 29º exame. Primeira questão, vamos lá, sem muita delonga, a questão é um pouquinho trabalhosa, mas vamos entrando aqui. O Caio e o Bruno são irmãos, aí o Caio tá ali, observa a janela do vizinho aberta, vê que não tem ninguém em casa, e ele adentra lá nessa casa do vizinho e subtrai um celular avaliado a R$ 500 e volta para a sua casa. Aí logo depois, logo ali, quase no mesmo tempo, o seu irmão Bruno também observa ali, vai ver a porta também, a porta está aberta do vizinho e adentra e sabendo que os vizinhos são proprietários de empresários muito ricos, tá um pouco relevante isso. Acaba entrando também na casa e subtrai uma bolsa avaliada em R$ 450. No entanto, os dois eles não sabem, ele não sabe um da conduta do outro, tá? Mas acabou-se que há dois dias depois foram descobertos, acho que com câmeras, né, na casa do vizinho, e Caio e Bruno são denunciados pelo furto qualificado, ali previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, que é o concurso de pessoas, a qualificadora que deu aqui. Ainda tem aqui uma situaçãozinha que os dois ali respondem por um crime de estelionato, respondem, sem, contudo, haver condenação com trânsito em julgado, estão respondendo ainda, tá? Aí temos que partir pelo princípio da inocência, que até transitar em julgado, todos podem ser considerados inocentes, pelo menos a doutrina fala isso. Aí foi realizado aqui a aplicação da pena, foram condenados em 2 anos e 2 anos de reclusão e 10 anos de multa. 2 anos de reclusão e 10 anos de multa. Então segue aqui, Caio e Bruno, vamos verificar aqui a questão. Existe argumento de direito material a ser apresentado para capitulação, ou seja, foram prevista ali a qualificadora pelo concurso de pessoas. Para haver concurso de pessoas, nós temos que seguir lá, observar os requisitos previstos lá no concurso de pessoas, que é a pluralidade da conduta ou de agentes, lógico, tem que ter vários agentes, no mínimo 2, lógico, para haver concurso de pessoas. Tem que ver a relevância causal em relação à conduta, se houve relevância causal, e tem que ter também a unidade de infração ou identidade de infração, ou seja, todos vão responder pelo mesmo crime. Mas faltou aqui um do requisito básico aqui, além desse que nós estamos comentando. Faltou o chamado liame subjetivo, ou seja, a conduta consciente que eu estou fazendo em relação ao crime, a unidade de infração que nós vamos praticar. 2 ou mais pessoas estão praticando um crime, mesmo que um adentre um exemplo básico que se tem, exemplo clássico, um adentre ao banco e realiza o roubo e o outro fica do lado de fora para dar fuga ali com o carro. Os dois irão responder pelo mesmo crime, ou seja, roubo. Ah, mas eu não fui lá, não mostrei a arma, não apresentei a arma, não utilizei de violência ou grave ameaça. Então vai responder sim, porque estão envolvidos aí sim o requisito do liame subjetivo, conscientemente para a prática de uma unidade ou uma infração penal, tá bom? Ou 2, de repente, do que aconteceu lá, não importa. O que importa é que não houve aqui no caso, um não tinha conhecimento do outro, então não existe o chamado liame subjetivo, ou vínculo subjetivo, ou vínculo psicológico, que outros doutrinadores colocam. A FGV colocou aqui liame subjetivo, não houve o liame subjetivo. Por consequência, deve ser desclassificado o crime para o furto simples, ou seja, cada um respondendo por furto simples. Desígnios autônomos, ações e desígnios autônomos de cada um. Cada um responde pelo que fez lá, pelo que praticou, afastando a qualificadora do concurso de pessoas, tá bom? Bem tranquilinha essa aqui. A B veio dizendo aqui, mantida a capitulação, ou seja, mantida o concurso de pessoas, a qualificadora pelo concurso de pessoas, existe argumento em busca da redução da pena, aí sim, temos que verificar a situação de considerar que eles são tecnicamente primário, previsto lá pela súmula 444, uma famosa súmula que se tem, que vira e mexe cai para nossos exames,
444 do STJ, que fala que não são consideradas as investigações policiais e nem os processos em curso para fim de aumento de pena base. E ali caracteriza que, não havendo ainda o trâmite, havendo ainda a ação penal sem um trâmite julgado, os dois aqui, o Caio e Bruno, são considerados tecnicamente primários e de bons antecedentes, tá bom? É o que prescreve a súmula, o que depreende da súmula 444 do STJ, tá? E aí vamos caminhando nesse sentido. Vamos considerar também que a réis furtiva, tanto do Bruno como de Caio, que fizeram lá, a réis furtiva foram de pequeno valor. O que é de pequeno valor? A doutrina considera pequeno valor que gira em torno de um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo. Aqui no caso, o celular foi avaliado em R$500 e a bolsa foi avaliada em R$450. Como a questão aqui foi de 2019, o salário mínimo passava de R$1.000, então está bem menos do que o salário mínimo. Então é considerado de pequeno valor. Com essas informações todas, nós vamos lá para o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é o chamado furto privilegiado, que é o que a questão pede. Mantida a capitulação lá como réis furtiva, podemos aplicar de modo a ter redução de pena? Sim. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. Se o criminoso é primário, já comentamos sobre isso, se o criminoso é primário e de pequeno valor, a coisa furtada, o juiz poderá, aí vem, substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de 1 a 2 terços, ou até mesmo aplicar multa. Então, aí sim, com essa situação, com essa pergunta, nós podemos responder a questão aqui. Eles podem ser, sim, enquadrados ali, terem reduzido a pena pelo furto privilegiado. Aqui, o que o juiz pode aplicar aqui vai depender, cada caso é um caso, é o caso concreto. E para que eles dois aqui tenham essa situação, esse privilégio pelo furto privilegiado, é um pleonasmo mais legal, mas é bom que fica na cabeça, nós temos que observar a súmula 511 do STJ, que faz sim direito a essa situação, do que tange aqui, a súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiver presente a primariedade, conforme nós já comentamos, que eles são tecnicamente primários e de bons antecedentes, conforme a súmula 444 do STJ, está tranquilo. E também aqui que a coisa seja de pequeno valor, tá? Conforme nós comentamos, a coisa é de pequeno valor. E ademais aqui a qualificadora for de ordem objetiva. E a qualificadora do concurso de pessoas é de ordem objetiva, tá bom? O que caracteriza a ordem objetiva? A ordem objetiva, a qualificadora de ordem objetiva, é quando eu estou tratando com o crime em si, que é o modo de execução, ou seja, a maneira que eu estou executando o crime. Conforme eu estiver fazendo isso, para ter acesso à réis furtiva, o meu modo de execução, a minha maneira de execução, os meios que eu emprego para ter acesso à réis furtiva são considerados qualificadora de ordem objetiva, E lá, no final da súmula 511, fala que a qualificadora deve ser de ordem objetiva. E o concurso de pessoas é de ordem objetiva, tá bom? O que seria de ordem subjetiva? O de ordem subjetiva, aí já está envolvido ali o que tem a chamada motivação do crime, o que eu posso motivar para conseguir o crime. No caso aí, a única qualificadora de ordem subjetiva dentro aqui das qualificadoras do crime de furto seriam, então, o abuso de confiança e também o emprego ali de mediante fraude, a utilização de mediante fraude. O resto são consideradas tudo objetivas. Podemos observar aqui a maneira, o modo de destruição, o rompimento de obstáculo para eu realizar a subtração. É uma maneira, é um modo de que eu estou executando. Vamos para o inciso 2 também, o final. Escalada ou destreza. É o modo que eu estou fazendo, como que eu estou executando até acesso à réis furtiva. Aí seria de ordem objetiva. E aqui, por final, ficaria com o emprego de chave falsa também. Eu estou utilizando, é um meio, a maneira que eu vou fazer lá. A execução é uma chave falsa que eu estou utilizando, ordem objetiva, tá bom?
ordem objetiva. E, por final, concurso de pessoa é aquela situação que eu tenho, que eu combino com a pessoa, olha, vamos fazer isso, vamos entrar junto, e sim, aquela situação toda que nós já comentamos sobre os requisitos lá do concurso de pessoas lá, logo no começo da nossa conversa. E também é considerado de ordem objetiva, tá bom? Então, ficaria de ordem subjetiva somente o excesso de confiança, não. Como é que dá o termo? Abuso de confiança. E mediante também fraude, seriam subjetivamente, ou seja, está envolvida a motivação do crime em si, é o que me vincula ao crime, é o que o agente se vincula ao crime pela motivação, aí seria subjetiva, qualificadora subjetiva. E, no entanto, concurso de pessoas é de ordem objetiva, então preenche todo lá, eles estão abarcados pela súmula 511 do STJ, tem a primariedade, é pequeno valor a coisa, e a qualificadora é de ordem objetiva. Tranquilo? Questão muito boa, muito boa, muito boa. Pode cair novamente. E se cair novamente, nós vamos acertar, porque com certeza é só dar uma voltadinha, volta, relembra, vê o artigo, vai na doutrina, estuda mais um pouquinho. Caindo, chupeta, ponto certo, cara crachá, vamos lá. Abração a todos e a todas, valeu!